Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. Hoje eu vou trazer um vídeo de recomendação pra vocês e eu peço que vocês deixem o feedback de vocês aqui abaixo. Eu tô trazendo recomendações para pessoas que podem ainda não ter visto grandes filmes, são filmes muito legais que eu gosto bastante, então se você já assistiu 5, 6, 7 filmes dessa lista, diga aqui abaixo porque eu quero ter uma ideia de quantos filmes desses vocês já assistiram. Então, vamos lá! Então pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra dos Streamings, se inscrevam que eu tô tentando chegar a 20 mil inscritos até o final de novembro e eu acho que a gente consegue bater essa meta. Então o primeiro filme é um filme de 2019 do diretor Rian Johnson, sim, é o mesmo diretor que fez o filme Star Wars 8, que muitas pessoas odiaram, mas ele fez o filme Entre Facas e Segredos, que é um filme que eu adoro, eu reassisti ele esses dias mesmo, e o filme tem um excelente elenco, um elenco gigantesco, ele conta com o Daniel Craig faz um investigador, né, que trabalha junto com a polícia para investigar o assassinato, ou pelo menos a morte, né, o suicídio de um grande escritor, e a gente começa a ver os grandes questionamentos envolvendo a família, a gente começa a ver o Chris Evans, ver a Catherine Langford, né, que fez a série Os 13 Porquês. E o filme é muito interessante, lembra bastante um livro da Agatha Christie, se vocês conhecem, né, do Hercule Poirot, lembra bastante o clima dos livros da Agatha Christie, e eu acho que você vai gostar muito se você ainda não assistiu Entre Facas e Segredos. E pessoal, antes de continuar com as recomendações, eu queria rapidamente falar que eu tenho uma parceria com a Amazon Prime Video. Se vocês se inscreverem utilizando o meu link aqui abaixo, se vocês ainda não são inscritos, vocês ajudam bastante o canal F e você vira um assinante Prime, não só do Amazon Prime Video, como também da Amazon. Você tem frete grátis em vários produtos, você tem direito a Amazon Music, você tem direito a Prime Games ali, você tem direito a muitas coisas diferentes com essa assinatura Prime. Então se vocês se inscreverem, vocês não gastam um centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal. E o próximo filme que eu vou citar pra vocês é o filme Dark Waters, ou O Preço da Verdade, talvez seja o filme menos conhecido aqui dessa lista toda, que é um filme com Mark Ruffalo, que foi lançado também no ano passado, e o filme começa devagarzinho, o filme parece que não vai ser tão legal no começo, e uma história que parece bem pequenininha acaba tomando proporções gigantescas, e pra você ter uma ideia, é uma história que influenciou a vida de muitas e muitas pessoas, e inclusive é uma história que influenciava a vida de milhares e até milhões de pessoas lá nos Estados Unidos, e é uma história que começa, como eu disse, ele vai investigando uma morte de um gado ali, né? Ele vai numa fazenda, investiga a morte de um gado, ele vai investigando doenças nas pessoas, então é uma história que vai sempre escalonando e, como muitas pessoas gostam, é uma história real, né? É baseada em uma história real e é uma história muito interessante. Eu assisti com minha mãe e com meu pai e eles inclusive lembravam da história original, né, na época que aconteceu, então foi legal que criou inclusive esse vínculo na cabeça deles. O Mark Ruffalo tá meio desanimadão no filme, mas ele faz um personagem real, então ele faz muito bem o personagem. A mulher dele no filme é a Anne Hathaway. Ela faz aquela mulher que não apoia tanto assim o marido, eles acabam brigando em alguns momentos do filme, mas o relacionamento entre eles não é o alvo do filme. O alvo do filme é justamente essa investigação que, como eu disse, acaba tomando proporções gigantescas. E depois, outro filme muito famoso lá nos Estados Unidos, né, baseado em fatos reais, é o filme O Escândalo. E esse filme traz aí uma trindade, né, de grandes atrizes, traz a Charlize Theron, a Nicole Kidman e a Margot Robbie em papéis reais ali de uma investigação que estava acontecendo nos bastidores de um grande jornal lá nos Estados Unidos, de grandes programas. É uma série que eu fiquei sabendo na época porque eu acompanho jornais norte-americanos, então foi uma história que tomou também grandes proporções e é mais um filme baseado em fatos reais que eu acho que muitas pessoas vão gostar bastante. E o próximo filme que vocês têm que correr pra assistir, eu só coloquei aqui na lista porque vai deixar o catálogo do Amazon Prime Video no dia 30 de novembro, então vocês têm mais alguns dias pra assistir, é o filme Bastardos Inglórios, do diretor Quentin Tarantino. É um filme de 2009, é um filme que eu adoro, é o meu filme favorito do Quentin Tarantino, pra vocês terem uma ideia.
e o filme é estrelado pelo Brad Pitt e traz a atuação magnífica do Christoph Waltz. Pra mim é uma das melhores atuações de um coadjuvante em um filme, então o filme é magnífico. Eu não vou nem falar muito a respeito dele porque é um filme cheio de surpresas, mas é um filme que se passa na época da Segunda Guerra Mundial, então só pra vocês terem uma ideia, pelo menos do clima ali do filme, e é um filme tarantinesco, né, como qualquer outro filme do Quentin Tarantino, e eu recomendo bastante porque vocês têm mais somente, 9 dias pra assistir antes dele sair do catálogo. E depois eu coloquei o filme O Âncora, A Lenda de Ron Burgundy, que é um filme de 2004, estrelado pelo Will Ferrell e dirigido pelo Adam McKay. O Adam McKay hoje é um grande gênio aí em Hollywood, ele produz muitos filmes de política, ele produz muitos filmes baseados em fatos reais também, mas nessa época ele fazia muitos filmes bem escrachados com o Will Ferrell, e não só o Will Ferrell, ele traz também o Paul Rudd em um papel muito engraçado, ele traz também o Steve Carell do The Office em outro papel muito engraçado, traz também a Christina Applegate, que é uma atriz muito boa em filmes de comédia. Então é um filme que flui muito bem, é um filme bem escrachado, como eu disse, é um filme de comédia absurda, mas que se você ainda não assistiu, pode ser que você goste bastante. É um dos meus filmes de comédia favoritos, principalmente por causa da nostalgia. Ele foi lançado em 2004, então por volta de 2005, 2006, eu assistia esse filme com bastante frequência. Eu e meu irmão decoramos praticamente as falas do filme. Então uma recomendação bem pessoal de todos esses filmes da lista, é a recomendação mais pessoal minha pra vocês. E o próximo é um filme do Spike Lee, um filme genial, Infiltrado na Clã, e o filme é interpretado por dois dos meus atores favoritos atualmente, pelo Adam Driver e pelo John David Washington. Eu gosto muito do Adam Driver, ele tem uma das melhores carreiras aí nos últimos anos. Pra quem não tá se lembrando, ele faz o Kylo Ren nos filmes do Star Wars, ele faz vários outros filmes, História de um Casamento. E o John David Washington, como o próprio nome pode já ter despertado aí pra você, é filho do Denzel Washington. O Denzel Washington é um dos melhores atores de todos os tempos, ele inclusive tá na minha lista dos 10 melhores atores de todos os tempos. Então se você ainda não assistiu esse filme, obviamente o próprio nome já diz, eu não preciso nem falar, é a respeito de um cara que se infiltra na Ku Klux Klan e ele tenta investigar por dentro, né, os acontecimentos dentro desse grupo. E eu coloquei também um filme do Steven Spielberg, interpretado pelo Tom Cruise, que é o filme Minority Report. Eu gosto bastante desse filme porque eu acho a ideia do filme muito interessante. O filme tem, obviamente, alguns problemas, mas traz uma atuação bem legal do Tom Cruise no seu auge. E traz também uma direção muito boa do Steven Spielberg, e o conceito do filme é muito legal, que é você prender o cara antes dele cometer um crime, porque você conseguiu prever que ele ia cometer um crime, e o filme levanta todas as questões éticas disso poder acontecer. Você pode prender alguém antes do crime ser cometido? Obviamente não, mas é legal que o filme consegue levantar de uma forma interessante todas essas questões. E o próximo filme da lista é um filme do Martin Scorsese, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é o filme Shutter Island, ou Ilha do Medo, que é um filme de 2010. O Leonardo DiCaprio tá incrível nesse filme, eu acho que é uma das melhores atuações dele, que muitas pessoas não deram tanta atenção assim. Eu acho inclusive que a atuação dele nesse filme é melhor até do que a atuação que deu o Oscar a ele alguns anos depois. E nesse filme ele interpreta o Teddy Daniels, que ele é enviado à Ilha do Medo para investigar algumas coisas que estão acontecendo por lá. É um filme que eu nem posso falar muita coisa porque ele é recheado de spoilers e ele tem um final muito interessante, ele tem um final muito legal que explode a cabeça até. Então se você nunca assistiu o filme Ilha do Medo, ele conta também com o Mark Ruffalo, que eu acabei de citar no filme Dark Waters. O Mark Ruffalo também tá muito bem no papel. Então se você ainda não assistiu Ilha do Medo, com certeza você deveria assistir. Não é um filme de terror, se você nunca assistiu porque talvez você não goste de filmes de terror, não é um filme de terror, é um filme muito mais psicológico, é um filme muito mais investigativo do que propriamente um filme de terror, como o nome do filme sugere. O próximo filme é um dos filmes mais engraçados de todos os tempos, na minha opinião. É uma comédia bem sutil dos irmãos Coen. Se você conhece os irmãos Coen, você sabe como os filmes dessa dupla funcionam, mas é o filme O Grande Lebowski. É um filme interpretado pelo Jeff Bridges, mas ele traz também atuações muito boas do Philip Seymour Hoffman, do Steve Buscemi e de mais um grande elenco. Então é um filme que é muito legal. Pode ser que muitos de vocês não gostem, é uma recomendação,
mas que eu sei que muitas pessoas podem não entrar na vibe do filme, podem não curtir o clima do filme, mas tem momentos hilários no filme e eu acho que o jeito que os irmãos Coen contam uma história é muito interessante, porque você não sabe o que vai acontecer já na próxima cena, não tem aquela previsão de você saber exatamente o começo, o meio e o fim, como acontece em muitas comédias por aí, principalmente comédias românticas, e é um daqueles filmes que tem muitas partes em movimento, tem muitas pessoas querendo a mesma coisa, tem um caos ali nos bastidores praticamente, que você não sabe exatamente o que está acontecendo, aparecem pessoas no filme que são importantes para a narrativa que você nem sabia que existiam. E no meio de tudo isso tem o The Dude, ou o cara ali, né, que é o cara mais tranquilo do mundo no meio desse caos todo. Então é uma comédia muito engraçada, é uma das melhores comédias de todos os tempos, na minha opinião, que eu acho que vocês deveriam pelo menos conferir. E por fim, mais um filme de 2019 com um excelente elenco, é o filme A Guerra das Correntes, que é o filme que conta a história da Guerra das Correntes entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla. E o filme é interpretado pelo Benedict Cumberbatch e pelo Nicholas Hoult, né? As duas partes são interpretadas por esses dois grandes caras. Na verdade, a história não é totalmente entre o Tesla e o Edison. O Tesla é mais um coadjuvante nessa história, e ele conta a história da disputa entre o Thomas Edison e o George Westinghouse. O George Westinghouse era um dos primeiros caras aí no meio dessa guerra, e a gente vê essa disputa rolando. É um filme muito interessante que conta uma história real, e é uma história interessantíssima de tecnologia que pra gente hoje parece alguma coisa extremamente banal, que são as lâmpadas, que é a corrente elétrica na casa das pessoas, mas que nessa época era uma coisa extremamente inovadora, e a gente vê a disputa que estava acontecendo para que as casas nos Estados Unidos tivessem energia elétrica e principalmente tivessem iluminação elétrica. Então, pessoal, essas foram as principais recomendações. Como eu disse, eu citei grandes filmes, principalmente porque eu não sei se muitos de vocês já assistiram esses filmes, não assistiram esses filmes, eu gostaria de saber. Então, se vocês puderem me dar um feedback aqui abaixo falando quantos filmes vocês já assistiram. E eu queria também fazer um vídeo de recomendação com recomendação de vocês pra mim. Filmes que talvez eu não tenha assistido, eu vou tentar assistir e talvez eu faça outro vídeo trazendo esses filmes pra vocês. Então, se tem alguma recomendação de um filme diferente na Amazon Prime que vocês querem que eu assista, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.